Olá, gente, tudo bom? A aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre símbolos e, e a força que os símbolos podem trazer no comportamento das pessoas dentro das organizações. Os símbolos, eles estão presentes em todo tipo de organização, em todo tipo de cultura. Onde tiver um aglomerado de pessoas que se identificam umas com as outras, ali você vai encontrar simbologias, ou criação de gestos ou imagens que vão representar algo para aquele grupo, né? Geralmente ele representa algo que é abstrato, uma ideia, um conceito. Ele não vai representar algo concreto. Ele representa uma ideia, né? E ele tem uma força para quem acredita naquele símbolo. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, essa imagem aqui. Isso aqui, ela não é exatamente um pássaro, né? No caso, um pombo. Não é. Ou uma pomba, né? Como dizem que é a pomba. Mas ela é uma imagem. Ela é uma imagem de um pássaro, né? Isso até parece óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim, porque significa que essa imagem desse pássaro, ele só sendo uma imagem mesmo, eu não preciso levar um pássaro para um grupo para ele entender o que aquilo vai representar. Mas só a imagem dele, isso aqui em forma de um quadro, já representaria algo para aquele grupo, para um grupo. Na nossa cultura, ou na religião católica, cristã, por exemplo, isso aqui vem representar a paz, né? Então, é uma força, é um símbolo, ele representa algo que é abstrato, que é uma ideia, a paz é uma ideia, e ele é convencionado, as pessoas aceitam isso como se fosse algo que faça sentido para eles, né? Tem gestos também, não só imagem, mas gestos também representam coisas. Por exemplo, esse gesto aqui representa paz e amor na época na cultura hippie, mas também pode representar vitória para um jogador de futebol, né? Esse gesto pode representar legal, mas também pode representar like em épocas atuais, ou então dentro da organização. Vou trazer um exemplo mais organizacional. Dentro do Facebook, que é uma empresa, que é uma organização, isso aqui representa like. Então, é um símbolo, e as pessoas tendem a respeitar o símbolo ou desrespeitá-lo, como no caso, por exemplo, um símbolo que elas não concordam. Temos aí alguns símbolos que eu não vou botar aqui nesse vídeo, que não vale a pena trazer eles, que é, por exemplo, o símbolo do nazismo. Hoje em dia as pessoas desrespeitam aquilo porque aquilo ali não vale nada. Mas se eu botar uma imagem daquela aqui, isso aqui já vai causar uma repercussão. Porque representa alguma coisa para alguém. Tem uma força para alguém. E aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, o gesto do ato de beijar, né? O gesto do ato de beijar é um símbolo, né? Na nossa cultura, o beijo, por exemplo, na boca, representa que as pessoas que estão se beijando não são diferentes umas das outras, né? Você é igual a mim em termos de nosso amor e tal. Mas o beijo no rosto já mostra que é diferente uma pessoa da outra, né? Uma pessoa da outra já é diferente porque estão beijando no rosto. Tem pessoas, por exemplo, do mesmo sexo, que não conseguem beijar no rosto de outro. Tem homens que não conseguem beijar no rosto de outro, porque aquilo ali, o ato de beijar, representa para ele uma ideia sexualizada, de repente, né? Não, sou homem, não posso beijar no rosto de outro homem. Isso aí representa para aquela pessoa isso, mas é o simples
fato de se pegar os lábios e que não vai arrancar pedaço de ninguém, não é? Mas para aquela pessoa, arrancaria um pedaço abstrato da ideia dela. Vocês estão captando mais ou menos o que é a força simbólica e como isso interfere num comportamento dentro das organizações? Continuando aqui no beijo. Se a pessoa beija na mão da outra, isso aí na época dos reis, era um nobre que podia beijar na mão do rei. Um escravo, por exemplo, não podia beijar nem no pé do rei, nem onde o rei pisava ele podia beijar. Então, esse gesto é um símbolo e ele representa uma ideia para aquele grupo. A gente tem também aqui dentro das organizações, por exemplo, o Flamengo, né, um time de futebol, ele tem um uniforme. Trouxe aqui o exemplo. Ele tem um uniforme. Esse uniforme ele representa a ideia que é o time. Então, por exemplo, quem torce Flamengo jamais iria desrespeitar um pano. Tá entendendo? Não é só um pano. É um pano que tem uma força simbólica. Então, ele jamais desrespeitaria isso. A fala também, o som que a gente emite, ele também traz significado. Por exemplo, se eu falar joia, a pessoa pode entender que é uma joia, né, uma coisa concreta, mas pode entender também que é uma ideia daquela palavra. Por exemplo, joia, legal. Então, as palavras, a forma de falar, a gente pode ver isso nas gírias, o que as palavras hoje representam para as pessoas e o que dentro de uma organização isso representa. Eu vou trazer aqui um exemplo. Eu fui fazer uma visita numa ONG e dentro da ONG tinha uma pessoa que ela falou a palavra... qual foi a palavra? Deixa eu lembrar aqui. A palavra fragilidade social. Fragilidade social. Essa palavra para aquela pessoa, porque aquela pessoa, aparentemente, por ocupar um cargo não tão intelectualizado, aquela palavra, ela possivelmente, eu posso estar sendo preconceituoso, eu quero corrigir, então. Aquela palavra que ela usou, talvez só faça sentido dentro daquele contexto que ela está, dentro daquela empresa. Se ela pegar aquela mesma palavra e levar lá para a casa da família dela, talvez aquilo não vai fazer sentido. Por quê? Porque é uma palavra que carrega uma ideia. Essa fragilidade social é um conceito científico lá da psicologia, é um conceito científico lá da assistência social que representa um grupo de pessoas que, por algum motivo social, não conseguem crescer, digamos assim, na vida, estão com os laços familiares estão rompidos, né? Então estão em fragilidade social. É mais ou menos essa ideia. Se eu estiver errado, peço perdão, mas é uma ideia. O que existe por trás daquela palavra é uma ideia. E aquela palavra talvez só tivesse sentido ali dentro. Fora daquele contexto, fora daquela empresa, aquela palavra não, de repente, poderia não trazer tanto significado. Então, a ideia por trás dessa aula é o seguinte: os símbolos, eles têm uma força, eles representam algo, uma ideia, algo abstrato. O símbolo representa algo abstrato e isso interfere no comportamento das pessoas. As pessoas vão se comportar de maneiras diferentes quando vê determinado símbolo. Por exemplo, quando um capitão do exército faz esse símbolo aqui, o comportamento do soldado é fazer o mesmo símbolo, o mesmo gesto. Então, os símbolos, eles interferem dentro das organizações. Uma força simbólica que interfere dentro das organizações. Aí a gente tem a farda de uma empresa, é um símbolo. Então, tipo, você ir sem a farda, ou então você pegar a farda e rasgar sua farda, ir com a farda rasgada para dentro de uma organização, isso pode trazer
isso pode representar um comportamento não adequado para aquela organização. Se você fala palavrão demais dentro de um ambiente familiar, isso de repente não é adequado para aquela organização. Então, símbolos são elementos que representam ideias e essas ideias interferem no comportamento das pessoas. Ok? Entendido? Então pronto, essa aula de hoje, a gente vai para a próxima. Na próxima aula a gente tem mais novidades. Tchau!